Olá pessoal, boa noite. Me chamo Trácia Samira Puboné Teixeira, estudante do curso de Pedagogia, tutora Rosimari Peixoto. Hoje venho apresentar a socialização da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração escolhida foi Educação Inclusiva, com o tema Desenvolvimento da Linguagem em Aluno com Transtorno de Espectro Autista nas séries iniciais. Justificativa: investigar e analisar o desenvolvimento da linguagem em aluno com transtorno de espectro autista nas séries iniciais. Então, o autismo é uma síndrome complexa, Tanto no nível de diagnóstico quanto no nível de tratamento. De acordo em estudos, essa síndrome afeta vários aspectos, Tanto da comunicação e além de influenciar no comportamento. Então, o autismo ele também é dividido, no nível leve, nível moderado e no nível severo. Os objetivos, Identificar a dificuldade de interação verbal da criança, constatar a verbalização através da introdução de objetos, desenhos, jogos interativos e visuais. Foi investigar também a afetividade da criança no contexto familiar e escolar. Esse aluno, de início, na minha observação, eu achava que ele tinha outra necessidade especial, Eu sentei com o auxiliar, perguntando. Achei também que fosse a síndrome de Down, mas ela me informou que seria autismo e ele era não verbal, Ele se comunicava por gestos e, assim, na minha observação, fui observando o meu jeito de lidar com ele, o jeito que as professoras, aos auxiliares, a professora regente lidava. E o que chamava a atenção dele lá na sala, tem o cantinho da leitura. Ele gostava muito de pegar esses livros, de folhear, de ver as imagens, as ilustrações. E apesar da sala não ter muito recursos, Quando tinha, eram esses jogos. E ele gostava também bastante. E esse aluno, Os outros coleguinhas também tinham aquela preocupação, tinha aquela afetividade com ele, aquele afeto. Quando ele chegava, os coleguinhas abraçavam, tinha aquela preocupação, cuidava também dele. E isso também é muito bom, Muito importante. Então, a fundamentação teórica. Para a elaboração do respectivo artigo, embaseou-se em vários conceitos teóricos, dos quais citarei alguns abaixo e em seguida visualizados em referência no final do artigo. Então, foram eles: Ana Paula, Holt, Daslia, Granchel e Helene. Metodologia. O estágio 2 foi correspondente à primeira etapa, que foi a preparação do estágio. Foi escolhido a instituição de ensino, que foi a Escola Municipal Frangedeon, instituição de somente ensino fundamental. Então, essa escola, pessoal, é municipal, Porém, é uma escola onde eu já estudei. Ela era estadual e, assim, eu voltar para ela foi, assim, um sentimento de saudade, De pisar novamente na escola, observar as salas, apesar das mudanças, teve a reforma, mas foi aquele sentimento de saudade e de ser grato, pelo processo. E também o planejamento, ele foi feito um levantamento de algumas teorias bibliográficas correspondente ao tema, 2 dias antes, eu sentei com a professora regente, pedi para que ela me passasse todos os conteúdos que já foram trabalhados e os que não foram. E aí ela me passou os conteúdos de história, de ciência, matemática, português e me deixou o critério do que se trabalhar ao dia. Então, tendo, o planejamento. Ou seja, na segunda-feira eu trabalhava português, na segunda-feira eu também trabalhava matemática e assim foi por diante. Os conteúdos eu fiquei à vontade de abordar, E a observação. A escola, ela funciona os 2 turnos, matutino e vespertino, no horário das 7h30 às 11h30 e de 1 às 5.
São 16 turmas, a escola é somente ensino fundamental 1 e tem em média por turma 29 alunos. A escola tem uma quantidade de 49 funcionários, também conta com a equipe de apoio, sendo uma assistente social e psicólogo. Conta também com os pais muito frequentes todos os dias e possui 8 salas de aulas, uma secretaria, diretoria, uma sala de professores, que também se encontra sala de coordenação, e possui biblioteca, porém está fechada, e possui também um parquinho, porém também está interditado por alguns acontecimentos. Todas as salas são climatizadas, tem a área de lazer, a quadra, né, para realizar esportes, e todas as atividades lúdicas, né, são realizadas no pátio, né, e possui rampas para pessoas com necessidades especiais. O roteiro de entrevista mais o plano de aula. Escolhi um dia, né, para mostrar aqui para vocês, que foi sexta-feira, dia 11/10. A disciplina Ciências, né? Eu trabalhei a higiene do corpo e bucal, e como minha regência caiu na Semana das Crianças, teve também uma programação onde a escola, né, fez, que teve dia do cinema, dia da beleza, né, um dia dedicado a eles. Os meninos foram para quadra e as meninas em um dia de beleza. Teve também o cabelo maluco, e aí teve piquenique, essas programações. Nesse dia, juntou com o dia do cabelo maluco, porque por isso que eles estavam, essa criança na foto estava assim com o cabelinho de docinho, porque no primeiro momento teve aula normal, e por isso que eu dei o assunto, né? Então, o objetivo da aprendizagem foi perceber a importância dos hábitos de higiene pessoal, foi desenvolver independência para manter sua higiene pessoal e refletir sobre as suas ações diárias em relação à sua saúde. Então, o conteúdo programático eu levei, né, como lá sempre tem a rotina de fazer oração, de perguntar como eles estão se sentindo, como eles acordaram, e logo após tinha um momento da história. E nesse dia eu levei a historinha chamada Hora do Banho Feliz, onde tinha um menino que não gostava de jeito nenhum de tomar banho. A mãe sempre insistia para ele tomar banho, até que deixou de lado, né? Porque ele não gostava. E aí no outro dia ele foi para a escola, e aí os coleguinhas sentiram um mau cheiro, sentiram um cheirinho e ficaram apontando que era ele. Ele voltou para casa triste, conversou com a mãe, e a mãe assim ensinou a importância da higiene. Então levei essa história para eles, né? Logo após a história, eu fiz uma roda de conversa, perguntei sobre a higiene, o porquê é importante, o que a gente utiliza para fazer a higiene, né? Como é importante fazer todos os dias e quais são os produtos que a gente utiliza. E aí o recurso que eu levei foi a historinha, e levei também alguns produtos de higiene. Shampoo, levei pasta, levei escova, sabonete. Levei também pente fino, falei sobre o cuidado que a gente tem que ter com o cabelo, né? Levei tesoura para demonstrar como cortar as unhas, né? A importância. Levei também cotonete. E logo após eu chamei cada aluno para demonstrar a sua higiene, né? Então, onde que passa o shampoo, no cabelo, sabonete, como escova os dentes. Também levei o fio dental, expliquei para eles, né, como que se passava, como era importante. E aí esse foi o primeiro momento onde a gente trabalhou esse conteúdo. E no segundo momento foi o cabelo maluco, que a gente foi pro pátio, houve o desfile de todas as turmas, né, da escola. E logo após a gente voltou para a sala e teve o piquenique, né? Nesse dia também eu levei uma atividade trocada, porém pela correria e por eles estar muito agitado, eu deixei para realizar na segunda-feira. E assim foi minha vivência do estágio, né? Durante o período de estágio na Escola Municipal Frange Deon, pude vivenciar uma série de situações que ampliaram minha compreensão sobre o desenvolvimento desses alunos, bem como sobre as metodologias pedagógicas mais eficazes para atendê-los. Na minha observação, quando eu cheguei, foram 5 dias, né, de observação, e aí eu falei, meu Deus,
É uma turma muito agitada, né? Não tinha aquela disciplina, na hora da rodinha mesmo, era uma agitação. E aí, quando eu cheguei, eu falei, eu tenho que criar alguma estratégia para deixar que eles se sentissem, né, mais disciplinados, né? Se sentissem mais úteis. Então, quando eu levava alguma historinha, no outro dia eu pedia para os coleguinhas, para alguém recontar. Eu deixei ser meu ajudante, né? Escolhi ser ajudante do dia. E assim, nada, fui criando, né? Pra ter aquele momento, para eles prestarem mais atenção, para ter mais respeito, mais disciplina. E aí, como vocês podem observar, eles sentadinhos, né? Fazendo atividade. Um ou outro, às vezes, levantava para brincar, não tinha concentração de fazer atividade, mas nada que fugisse do meu controle, né? E percebi que a criação de um espaço estruturado e previsível é essencial para alunos com autismo, né? Pois eles tendem a se sentir mais seguros e focados quando sabem o que esperar, né? Esse aluno com autismo que eu tive em sala de aula, ele era também, apesar né, muito agitado. E aí ele queria ficar rodando pela sala, bagunçava, às vezes, né, pegava algum material das crianças, dos outros coleguinhas. E aí era aquela coisa, mais agitação. E aí eu sempre colocava ele do lado, né, da regente de apoio, da auxiliar de apoio, que tomava conta dele. E geralmente lá na escola não tem uma sala específica para esses alunos ficarem. Quando algum tá muito agitado, né, foi o que eu observei também em outras turmas, os auxiliares de apoio levam eles para fora, né? Então eles ficam rodando ali, correndo do lado de fora, fica no refeitório. Então sempre esses acontecimentos. E além disso, né, observei que a comunicação muitas vezes é uma das maiores barreiras para o aprendizado. Então assim, é muito difícil, né, quando é não verbal. A gente não sabe como eles estão se sentindo, se está sentindo alguma coisa. Não tem aquela questão de se comunicar, né? De falar. Sempre é por gesto. Então, tem essa dificuldade. Essas vivências, né? Elas foram transformadoras, pois me permitiram perceber a importância de uma abordagem individualizada e centrada no aluno. Então, quando eu soube que esse aluno era autista, e as atividades teriam também que ser diferenciadas, né? E aí foi o que eu tive a convicção, né? Que a educação inclusiva, ele é um processo contínuo, né? De adaptação, de aprendizagem. E eu tô profundamente grata, né? Foi uma oportunidade, assim, essencial para o meu amadurecimento. E com certeza eu contribuí no amadurecimento das crianças, né? Quando eu sempre tive muita paixão, assim, sempre tenho, né, na verdade, essa paixão pela educação infantil. E quando foi realizado esse estágio, né, de ensino fundamental, eu imaginei milhares de coisas, né? Até fiquei com medo de pegar uma turma de 5º ano, por serem mais, assim, amadurecidos, né, mais pra frente. E aí, quando eu cheguei na escola, que foi o 1º ano, dei ufa. Mas quando cheguei na sala, foi aquela questão, mas nada que fugisse do meu controle, assim, com calma, com paciência, né? Eles foram se adaptando comigo, né? E também aquela questão do carinho, né? Você dar mais atenção, deixar que eles fossem, assim, falando, dando importância para que eles falavam. E aí foi tranquilo. Mas realmente foi uma experiência, assim, muito diferente, porque não tenho contato direto, né, com o fundamental. E nesse estágio, eu pude, assim, não sei nem o que pude ter uma experiência muito boa. E aqui eu coloquei algumas fotos, né? Também, como eu falei pra vocês, que a gente teve o dia da beleza das meninas. E aí a gente fez um dia relaxante, né? Comprou os pepinos pra fazer o dia para elas relaxarem. Elas deitaram, a gente ofereceu massagem, depois elas se maquiaram, levaram maquiagem, levaram esmalte e ficaram um momento de beleza para elas. Enquanto os meninos estavam lá na quadra brincando.
Nesse dia também foi o dia do cabelo maluco, na segunda foto. Foi o dia que foi poucos crianças, né? A gente tem 17 crianças. Nesse dia acho que não foi, foram 10. Então foi muita pouca criança. E eles gostaram, amaram. Os pais usaram a criatividade, né? Eles amam esse dia do cabelo maluco. E ao lado também é auxiliar, outra auxiliar na sala, são 3, né? E essa aí é uma delas. A terceira foto foi meu último dia de regência. Então, depois de ter dado toda a aula, no finalzinho eu entreguei o saquinho de doce, né? Tinha muito doce, tinha pipoca, um saquinho de pipoca. E botei também alguns brinquedinhos. Nesse dia também foram muitas poucas crianças, né? Porque acredito que foi... Domingo teve a eleição, na segunda eles acharam que não teria aula. Então, por isso que foi muita pouca criança. Mas eles amaram e sobrou muita lembrancinha. Então, eu deixei lá na escola, né? Para que no outro dia a professora regente e os auxiliares entregassem. E aqui estão as referências, né? Muita pesquisa, muitos autores. E geralmente eu fiz as pesquisas com o livro da Uniaselv mesmo, né? E lá foi os teóricos. Desde já, pessoal, eu agradeço muito pela atenção. Muito obrigada. E aqui no finalzinho, né, eu trouxe uma frase. Autismo. Todo aprendizado é um desafio, mas todo desafio é uma chance de aprender. Gretchen Stipp. Desde já agradeço pela atenção.